Bom, na conversa de hoje nós iremos discutir sobre as reformas políticas como forma de desenvolvimento social. Bom, o nosso objetivo hoje é trazer para a nossa pauta de discussões as diversas reformas possíveis, as que estão em mais discussão no nosso país atualmente, para que a gente possa refletir e começar a discutir não só em ambientes escolares, mas também na família e para poder espalhar essas informações. Bom, para começar, eu vou situar vocês sobre a situação da política hoje, a situação da nossa sociedade relacionada com a política hoje. Bom, a democracia brasileira atual, ao invés de ela emanar do povo, como já diz o nosso artigo 1º da Constituição, ela vem no sentido contrário, de uma forma impositiva. Ao invés dos nossos anseios, dos nossos desejos, dos nossos problemas serem resolvidos, de serem definidos o que a gente quer, o que a gente deseja, não é feito isso. A gente não é representado diretamente. E nós não temos a verdadeira representação. O efeito da democracia representativa só está no nome da nossa democracia. Porque os nossos anseios não são representados, os nossos desejos, os nossos sonhos, nossos planejamentos de futuro, os problemas que queremos resolver, tudo que vem do povo não é resolvido. Hoje, a política atual, os políticos, eles fazem qualquer coisa e mostram, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não deveria ser assim, deveria ser representativo mesmo, deveria ser o povo, deveria se reunir e formular uma pauta com seus problemas, com o que querem no momento, de acordo com a sua situação atual, levar para o representante no qual você votou, no que foi eleito, levar, mostrar aqui, você não é nosso representante, não. E ele deveria sim, já que foi eleito, lutar para resolver todos esses problemas, todas essas problemáticas da sociedade atual, todas essas doenças. E o povo tem uma participação muito grande nisso, muito importante, muito essencial. O nosso papel social é dado fim no momento que a gente vota. A gente vota e acaba por ali. A gente não leva isso mais à frente. A gente fica só naquele momento de votar e pronto. A gente acaba por ali. A gente não cobra, a gente não fiscaliza, a gente não exige os nossos direitos dos nossos representantes. Mas por que acontece isso? Isso acontece porque a maior parte da população, ela não tem a informação, o estudo necessário, a informação mesmo, o conteúdo para entender a importância do seu voto, como funciona os mecanismos do Estado. Ela não aprende, ela não sabe, ela não tem a oportunidade, na verdade, de aprender sobre isso. Então, ela fica sujeita a ser manipulada. Ela está submetida a uma nova roupagem do voto de cabresto. O voto de cabresto era uma coisa mais impositiva, era uma coisa mais direta, que acontecia ali de forma mais direta, de forma mais escracha. Agora, esse voto de cabresto está acontecendo de uma forma mais nas entrelinhas, mais sutil, só que ela acaba mais mascarada, só que ela acaba sendo pior por causa disso. Porque ela manipula de um jeito tão sutil assim, que as pessoas sem informação, sem nada, elas se tornam manipuláveis e se tornam uma massa de manobra de votos. E é por isso que a política hoje não quer investir em educação. Porque se ele investir em educação, ele vai estar investindo em informação. E um povo com informação não vai votar nos políticos que estão sendo eleitos hoje. Quem estuda, quem tem informação, não está satisfeito com a política brasileira atual. Mas as pessoas sem informação não estão felizes.
porque não entendem, não sabem, não compreendem os mecanismos do Estado. Isso caracteriza uma falsa democracia, que de um meio mascarado, como você disse, os políticos vão tentando corromper, não, vão tentando transformar, tentando fazer com que a sociedade faça isso de uma forma mascarada, ou seja, não é uma democracia 100%, como deveria ser, como é de fato o significado de democracia. Um exemplo disso é a compra de voto, que está muito, digamos, explícita, porque atualmente a pessoa vende seu voto por 20, 30 reais. Saco de cimento. Um saco de cimento. Ah, não, faça ali um puxadinho em minha casa que eu voto em você. A pessoa não tem mais aquele compromisso. Também. Fulano e tal conhece, então você conhece fulano e tal, conhece, então você pode votar nele, porque você é minha amiga e tal. Você não tem quem votar também, junta o útil, une o útil ao agradável. Já que ele não tem quem votar, voto nessa pessoa porque eu a conheço, ou então fez isso por mim, ou então... Um voto pessoal, um voto de caráter pessoal, um voto, digamos assim, um voto egoísta. Um voto egoísta, no qual não se pensa no povo, não se pensa no outro, mas se pensa em benefício próprio. Até no próprio futuro. Ele deveria estar pensando também, não só no outro, mas no próprio futuro, né? É como se não tivéssemos mais compromisso com o nosso país. É como se a gente pensasse só unicamente na gente. O que é que a gente vai ganhar com o fulano de tal ganhando, com que fulano de tal vai ele entrando na política e lá, tá certo. Então vou me beneficiar nisso e naquilo outro. Um exemplo bem escracho disso, que aconteceu bem aqui na nossa cidade, bem nas vésperas de eleição, foi caminhões, ônibus e ônibus fretados, trazendo sem terra, sem teto pra cá, pra angariar voto. Ganhava marmita, fruta, tal, comida, uma cesta básica, 50 reais e água pra votar na pessoa. Vinha, trazia pessoas de muitos lugares pra poder trazer, pra cá mostrar como se fosse Petrolina vota naquele tal partido, que eu não vou citar aqui porque todo mundo já sabe qual é. Não, eu quero falar um jeito assim. Ela em si é como se fosse não, é pra gente intervir, pra gente ir atrás dos nossos direitos, é pra gente participar, não é só, ele fez como é que eu posso dizer, uma proposta, ele apresentou uma proposta no Senado, e a gente vai ter que acatar o que ele pediu, o que ele fez, o que ele propôs. Não, a gente tem que utilizar, a gente também tem que ir lá, não, eu não concordo nesse ponto, pode mudar, tem que ser mudado isso, tem que botar aquilo. É isso, então entendeu? você concorda com uma maior participação do povo na política? Você quer... No Congresso, no caso. Não, na política. Não, na política em geral. E aí uma dessas partes da participação seria a criação de maiores plebiscitos. Exatamente. Que no caso seria aquele como a gente encontrou na entrevista, que as pessoas elas têm que participar mais da política. A pessoa ela tem que procurar seus direitos. Mas tipo, você está falando que o povo tem que participar, tem que interferir mais nos plebiscitos. Isso. Porque a nossa forma política já é uma política democrática. Mas você não concorda que você não concorda que a nossa política hoje é muito mascarada? Que é como se a gente fosse censurado por parte da política. Mas tipo, isso é clichê aqui na nossa sociedade. Porque dizer que nossa política é mascarada e que há certos tem fatos ilícitos por debaixo do pano, que acontece debaixo do pano, compra de votos. Isso é clichê, porque todos nós já sabemos que isso acontece. Não, acho que não é isso que ela está querendo dizer. Eu acho não. que... De certa forma, não é uma política mascarada. Sim, a democracia existe, mas o problema é que as pessoas se deixam mascarar, as pessoas se deixam levar por isso, e por as pessoas deixarem levar, que se torna, que cria essa máscara. Mas a política é uma democracia para quem vive a democracia, para quem se impõe, para quem cumpre o dever de ser cidadão. A política é uma democracia. E no caso que ela estava falando, não era nem dessa coisa da corrupção, dessa coisa ilícita por trás.
é que a nossa participação na democracia, ela é também mascarada, porque ela se restringe ao voto. E até o nosso voto, ele é manipulado, entendeu? É assim que ela está querendo dizer que é meio mascarado, porque a democracia dada a gente, que ela é colocada, ela deveria emanar da gente, e ela é como se fosse um presente, uma dádiva que deram pra gente. Isso não é, a democracia é nossa, o país é nosso, é a gente que tem que lutar por ele, é a gente que tem que correr atrás. Não é como preciso. a Vitória disse, a gente não pode se deixar levar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que correr atrás de tudo, porque se você realmente se deixar, não procura informação, se continuar, se deixar manipulável, nunca a democracia vai ser uma democracia verdadeira, uma democracia eficaz. Ela nunca vai chegar a esse êxito. Aí entra no caso as revoltas políticas não, as revoltas públicas. A manifestação do povo, aquela ânsia pelo povo, não, eu vou lutar por aquilo outro. Sim, começa. Mas continua? Não. Aí não continua, a gente para. Por quê? Porque os políticos, através da nossa democracia mascarada, eles coagem a gente. Eles fazem com que a gente recue, que a gente fique com medo, apreensivo. É como se a gente estivesse na ditadura militar, basicamente. Então quer dizer que a gente está vivendo uma ditadura opressora? Uma democracia opressora? Entendeu? Não é a questão, que a gente vai na rua, a gente vai lutar pelos nossos direitos, a gente vai lutar por fazer um país melhor. Como? Como é que você vai fazer esse país melhor se não lhe dão oportunidade para você correr atrás? Também. Bom, então é a partir deste ponto que agora nós vamos adentrar um pouco sobre essas reformas necessárias que o Brasil precisa, essas reformas necessárias que a nossa política precisa para se tornar uma política melhor, digamos de fato. Uma das reformas políticas que está mais em pauta hoje, que está mais em discussão, que está mais presente hoje nas questões sobre as reformas políticas é o fim da reeleição. O fato de acabar com a possibilidade de um segundo mandato, a possibilidade de acabar com a possibilidade de acabar com o fim da reeleição dos políticos, dos nossos representantes. Então não seria a solução para acabar com essa consequência de essa sequência de políticos corruptos. Não seria a solução, porque a partir do momento que eu acabei esse meu mandato, eu chamo um amigo meu, coloco ele para se reeleger, uma vez vou eu, uma vez vai ele, e eu posso me tornar secretário dele e assim tomar as decisões junto com ele. Quando for a minha vez, acontece o contrário. Ele se torna meu secretário. Eu mesmo saindo, eu ainda tenho um cargo importante naquele governo, naquele mandato. Então eu não vou deixar de sair do poder. Eu vou continuar mandando de alguma forma. Sim. E para a reeleição, uma desculpa bem, digamos, bem usada pelos políticos é aquela que, em um mandato só eu não consigo resolver tudo, eu não consigo ficar pá. É como dizem, eu não consigo organizar a casa. Exatamente. Mas o que a gente não vê é que no final daquele antigo mandato, antes dele assumir, já tem pessoas que fazem parte do grupo dele, assumindo do partido dele, assumindo e se inteirando. Já estando por dentro de todo o contexto. Isso. E o que ele poderia fazer em um mandato só, ele quer 2, porque ele quer, digamos assim, se beneficiar por mais tempo.
beneficiar uma família, beneficiar um amigo e por aí vai. Certo. E o que ele pode também fazer em um mandato, ele pode fazer em 2 meses, já que ele tem uma equipe toda ali, tipo na área da saúde, na área da educação. Ele pode investigar todos os problemas de uma sociedade em 2 meses, ou menos que isso. E já começar a resolver, a implantar. Essa coisa de precisar de 4 anos para se pôr a par dos problemas é uma desculpa muito esfarrapada. Bom, então, é essa questão que não adianta aumentar 4 anos, não adianta essa questão de diminuir os 4 anos, que quando a pessoa já vem Um objetivo de fazer o mal, ela vai arranjar uma brecha. No caso, quando a pessoa já vem fora do objetivo real, que seria conduzir, que seria nos representar. Então, quando a pessoa vem sem esse objetivo, distorcendo todos os valores, não adianta a criação de lei, não adianta mudanças assim em si. O que seria era a fiscalização. A fiscalização, que teria que aumentar, porque é o único meio, a única saída de tentar banir isso, ou pelo menos tentar diminuir. Ou então amenizar, tentar diminuir. Eu já entro no financiamento de campanha. A partir do momento se discute muito sobre essa coisa de não permitir que empresas financiem, tá? Tem essa fiscalização muito grande, a lei de prestação de contas, para que eles fiscalizam muito a entrada do dinheiro. A partir do momento que a empresa coloca o dinheiro na campanha do cara. Só que a fiscalização, ela só acontece naquele momento. Ela não vai acontecer lá na frente porque assim, a partir do momento que a empresa coloca um dinheiro na sua campanha, ela vai lhe cobrar. Ninguém dá dinheiro a ninguém de graça. Ela vai cobrar lá na frente. Ou seja, ela vai querer que você contrate a família dela, ela vai querer que você faça obras com a empresa dela, ela quer o retorno. Então, ela vai cobrar lá na frente. Então, a fiscalização, que como a Vitória falou, é necessária para o fim, no caso, no fim da reeleição. Não para o fim da reeleição. Ou então, na reeleição normal, se continuação haver na reeleição, teria que haver fiscalização, teria que haver a fiscalização não só aqui no início, quando eu injeto o dinheiro na campanha, teria que haver nas 2 partes, tanto aqui quanto no final. Tem que investigar o indivíduo durante todo o seu mandato. Tem que investigar qual empresa, na licitação, tem que investigar todo o mandato. Não é só uma parte, não é só um período. Tem que se investigar, tem que se fiscalizar todo o mandato, para que não deixe, para que diminua essas grandes brechas, essas grandes portas para a corrupção no Brasil. Bom, então agora outro ponto de reforma política, também muito contestado hoje, seria a relação do voto ser ou não obrigatório. Do voto ser obrigatório ou do voto ser facultativo. Bem, o que se indica nessa questão? Que o seguinte, o voto sendo obrigatório ou facultativo, essa discussão não existiria se desde o primário, se desde o fundamental, tivesse um ensinamento escolar, um ensinamento educacional assim das crianças, realmente desde do primário, do fundamental, desde a alfabetização de cada indivíduo. Que se essa instrução política, se esse ensinamento político começasse desde a infância, desde essa época, desde quando a gente começasse realmente a estudar história, começasse a entender... Não precisa nem começar a história, só no fundamental mesmo. Se começar a aprender a ler, já acho que já é um ponto. Mas eu acho que é tipo, a gente precisaria primeiro se inteirar da política, não? Não, eu acho que tem uma matéria já. Não, assim, a partir do momento... A partir do momento que se inicia
a criar o caráter, a criar o caráter cidadão, a formar ele como um cidadão, isso já é desde a infância. Você não pode deixar o indivíduo chegar na 8ª série, no primeiro ano, para poder se inteirar. Você também não vai explicar coisas, você vai adequar os níveis à idade da criança, à idade do indivíduo. Você vai pegar por partes, você vai ensinar a política de uma forma mais leve, de uma forma mais, e vai formando o indivíduo. Não é necessário que se espere por uma outra matéria, que se dependa de uma outra matéria. É necessário que se forme um indivíduo desde cedo, que mostre para ele a importância de um voto, a importância de uma representação, a importância de ser honesto, a importância de cuidar da sociedade. Então, é importante que se crie, que se forme esse caráter desse indivíduo desde pequeno. Não se pode esperar para depois, não se pode deixar esse indivíduo para sempre sem essa informação. Tem que dar essa informação desde o início. Pronto, e é com isso que, se essa formação for fornecida para todo mundo, a gente hoje não estaria nessa questão, o voto é obrigatório ou facultativo, não. Porque a gente ia ter noção, todo mundo ia ter noção da obrigação que a gente tem como indivíduo, como ser humano, para a nossa existência. Todo mundo ia ter sentido de que realmente é preciso, de que realmente para haver progresso, é preciso eu expor minha opinião, é preciso eu expor a minha vontade. Então, não teria essa questão, não, o voto poderia ser simplesmente facultativo. Ou então obrigatório, não ia fazer diferença. Tanto faz, porque todo mundo ia ter instrução suficiente para decidir, para opinar, todo mundo ia saber. Hoje em dia, se vota com 16 anos, porque se vota com 16 anos e com 16 anos a pessoa não é considerada adulto na sociedade, né? Não é considerada plenamente capaz da sociedade. Porque se você vai votar, você tem que ser considerado plenamente capaz. Não, porque o desenvolvimento social não é necessariamente reforma política que vai desenvolver socialmente. Que a reforma política é só um marco, é só um princípio. Reforma política é só o ponto inicial para haver todo esse desenvolvimento. Para se haver o desenvolvimento da sociedade, tem que haver muito mais do que a reforma política. Tem que haver uma sincronização de várias coisas na sociedade. A reforma política é só um ponto inicial, é só um marco para que tudo isso aconteça. Com relação à reforma política, na verdade tem muita coisa a ser mudada, né? Talvez a melhora do Estado brasileiro dependa de fato de uma reforma política, né? Eu acho que nós temos uma série de reformas para fazer, reforma tributária, nós temos reforma administrativa, nós temos uma série de coisas para mudar. Porém, se não houver primeiro uma reforma política, essas outras reformas não são possíveis. Mas se você não mudar a forma que você escolhe, né, os nossos representantes, essas outras reformas não saem, porque desde a Constituição de 88, quando esse modelo atual foi configurado, se fala em reforma tributária, se fala em reforma administrativa, tivemos até algumas iniciativas na época do governo FHC, reforma administrativa do Estado, porém nunca se chegou efetivamente a uma mudança substancial, que a gente vê que o país hoje tem uma das cargas tributárias mais altas, né? É um país que vive de assistencialismo, né? Isso é terrível. Nós somos um país muito patrimonialista, ou seja, as pessoas pensam que o Estado é uma parte do seu patrimônio. Vemos isso até por questões históricas, nós fomos criados ao longo do tempo dessa forma, achando que o Estado é o nosso pai, achando que Getúlio Vargas é o pai dos pobres, achando que agora Lula é o pai dos pobres, e as pessoas não se conscientizam de que, na verdade, como a própria Constituição de 88 fala, no artigo 1º, parágrafo 1, o poder é delas, né? O poder é do povo, o poder não são desses que estão aí nos cargos públicos, nos órgãos públicos, o poder é nosso. As pessoas não se conscientizam disso e acham que receber migalhas, né,
pedaços de pão que cai da mesa. Está bom que a gente não precisa mudar, que a gente tem que continuar dessa forma. Lógico que eu não estou fazendo nenhuma crítica político-partidária, só estou dizendo para vocês qual é a realidade do país hoje. Nós temos uma série de coisas que precisam ser mudadas, que todos os governos pós-Constituição de 88 não foram capazes, né, de fazer essas mudanças. Estou falando do governo A e do governo B. Todos foram incapazes de fazer uma reforma tributária, todos foram incapazes de fazer uma reforma administrativa, né, para mudar esse país de fato. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje um Estado que praticamente impossibilita o desenvolvimento da iniciativa privada, porque nós temos uma das cargas tributárias das mais altas do mundo. Então, as empresas não têm interesse de vir para o Brasil. Elas vão pagar imposto maior do que em qualquer lugar do mundo, né? O imposto que incide, por exemplo, sobre a folha de pagamento de pessoal aqui no Brasil é muito grande. Vocês vão ter a oportunidade de aprender isso em tributário. Então, as empresas não têm interesse de vir para o Brasil, né, se instalar aqui no Brasil, porque pagam uma carga tributária enorme, né? Para você abrir uma empresa no Brasil, só para concluir, você tem que passar por uma via cruz, você tem que passar por um processo burocrático muito árduo. Então é tudo muito burocrático aqui no Brasil, né? Então nós precisamos fazer essa reforma tributária urgentemente, para que a iniciativa privada é que possa criar empregos, né, fazer o país crescer, e não o Estado controlando tudo, né, como pai. Nós precisamos de um Estado mínimo, um Estado que estabeleça, que dê para as pessoas o essencial, que é educação, que é saúde, né, que é saneamento básico. Agora, emprego, renda, isso tem que partir da iniciativa privada, isso tem que partir do emprego, isso são as empresas que devem dar. O Estado não pode ficar sustentando milhares de pessoas como aqui no Brasil. Então, precisamos de uma reforma tributária, né, para que essa iniciativa privada possa crescer a ponto, né, de empregar mais e mais pessoas. E por outro lado, só para concluir, o Estado no Brasil ele é gigante, ele é muito grande. Nós temos servidores demais, nós temos burocratas demais. Nós precisamos ter um Estado mais enxuto, que tenha servidores extremamente capacitados, né? Porém, um Estado em que não haja tantos cargos em comissão, por exemplo. Para que tantos cargos em comissão, se não para o apadrinhamento político, para fatiar o Estado, né? Então, essa é a reforma administrativa que está faltando. Por que nós temos que ter tantos cargos em comissão, né? Você pega o Executivo, você pega o Judiciário, você pega o Legislativo, o que tem em abundância são cargos em comissão, são cargos que você nomeia quem você bem entender. Quer dizer, não há concurso público para isso. Você coloca qualquer um lá para assumir esses cargos. E eles são, eu diria, até a maioria no Brasil, cargos de comissão, funções de confiança, né? E o Estado se agiganta, o Estado passa a ser um locus de aparelhamento, de fatiamento, de emprego fácil. É isso que está errado. Quer dizer, nós temos uma série de reformas, como eu disse, a tributária e a administrativa, para serem realizadas, mas tudo isso passa primeiro pela reforma política. Por que pela reforma política? Porque os políticos que aí estão, eles não querem mudar. Para eles a situação é cômoda, a situação não precisa ser mudada. Sair da zona de conforto, não é isso? Exatamente, eles não querem sair da zona de conforto, até porque qual é o político que quer acabar com o cargo em comissão? Se ele acabar com o cargo em comissão, ele vai acabar com cabide de empregos para os apaniguados, para as pessoas, para os correligionários, né? Qual é o partido hoje, o candidato hoje, o político hoje que tem a capacidade de abraçar e conduzir uma reforma tributária, né, para mexer com as receitas do Estado, essas receitas que são malversadas, que são gastas erradamente, né? Quem é que tem direito de cortar, quem é que tem coragem de cortar no próprio bolso? Né? Então, a reforma política, a primeira coisa,
ela é um pressuposto para uma série de outras reformas. Quer dizer, quando a gente não fizer uma reforma política, mudando esses políticos que aí estão, a coisa vai continuar do jeito que está. E o ponto fundamental na reforma política, né, é o seguinte: hoje, vocês vão estudar ainda Karl Marx na universidade, e ele fala o seguinte: nós temos uma estrutura que determina a superestrutura. Nós temos uma base que determina tudo que existe em sociedade. Quer dizer, nós temos essa base, essa estrutura é a economia, que determina tudo o que vem por consequência. Então, para ele, o capitalista, né, ele determina tudo na nossa vida. Então, o capitalista vai determinar a moda, por exemplo. O capitalista vai determinar o direito que vocês vão estudar na universidade. Vocês já pararam para pensar o direito penal, por exemplo? O direito penal, ele é criado, não é para o pobre. O direito penal ele é criado para o capitalista. O direito penal, se você for estudar com profundidade, você vai perceber que a maioria dos crimes que nós temos resguardam os interesses dos capitalistas. Por exemplo, nós temos vários crimes contra o patrimônio: furto, roubo, estelionato, apropriação indébita. Quer dizer, a propriedade privada, o dinheiro, o ter, ele é fundamental, ele é central no direito brasileiro. Por que isso acontece? Porque nós temos os interesses capitalistas para proteger. Então, é a ideia de Marx, né? Nós temos uma estrutura que determina todo o resto, determina toda a superestrutura, vai determinar a moda, vai determinar o direito, vai determinar a moral. Não é diferente na política, nós estamos falando de reforma política. O econômico, o dinheiro, vai determinar a política. Hoje, só se elege deputado federal se tiver dinheiro para bancar a campanha. Só se elege prefeito se tiver milhões para financiar a campanha. Só se elege presidente se você tiver praticamente bilhões para você financiar uma campanha. Então, essa é uma questão também que precisa ser colocada. Quando a gente fala em reforma política, nós precisamos saber que existe uma base, existe uma estrutura determinando tudo, e será que nós vamos ser capazes de forjar, de criar um modelo em que o dinheiro, em que o poder econômico não vai influenciar? Será que nós vamos criar um modelo em que eu, em que vocês possamos nos candidatar, apresentar propostas e sermos eleitos? Por que nós não cogitamos uma candidatura? Porque nós temos plena convicção de que nós não temos dinheiro para gastar. Então, falar em reforma política é falar em acabar hoje com a influência do poder econômico sobre as campanhas, né? Porque hoje você tem, nem mesmo esses candidatos, eles têm dinheiro suficiente para bancar uma campanha. Você perguntar, Aécio tem dinheiro para bancar uma campanha? Não tem. Dilma tem dinheiro para bancar uma campanha? Não tem. Paulo Câmara tem dinheiro para bancar uma campanha? Não tem. Armando Monteiro tem dinheiro para bancar uma campanha? Não tem. Qualquer deputado federal, né, tem dinheiro para bancar uma campanha? Não tem. Esse dinheiro vem de onde? Esse dinheiro vem do capitalista. Esse dinheiro vem da estrutura que Marx fala, determina toda a superestrutura. Esse dinheiro vem da economia, vem da empresa, né, que é aquela história, não tem almoço grátis. Ela financia hoje para cobrar amanhã. E nós ficamos refém desse sistema. O que é que nós temos? Um sistema político
em que só ganha quem tem dinheiro. Essa é a grande questão que deve ser analisada na reforma política. Se a gente quer fazer uma reforma política séria no Brasil, vamos acabar com a influência do poder econômico sobre as campanhas. Aí já se fala em várias medidas, né? Hoje, as empresas podem doar até 2% do faturamento bruto, né, que tiveram no ano anterior para fins de campanhas eleitorais. Eu prevê o artigo 81 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, enquanto que pessoas físicas podem doar até 10% do faturamento bruto do ano anterior. Mas o que se fala hoje em, por fim, revogar pelo menos o artigo que possibilita o financiamento privado por pessoas jurídicas, por empresas, deixando apenas a possibilidade de financiamento por pessoas físicas, por cidadãos, né? Talvez fosse um avanço. Você vai impedir que as empresas façam essas doações. Eu diria que é um ponto da reforma política, é muito mais amplo do que isso, mas que é algo a ser pensado. Vai resolver? Possivelmente não, porque o poder econômico que é exercido hoje legalmente, provavelmente vai passar a ser exercido clandestinamente, ilegalmente, né? A grande questão, ela não é simplesmente política. Você tem que entender a sociedade como um todo, como fez Marx ao dizer que a economia vai determinar, sempre determinou, determina e vai continuar determinando tudo. Então, será que essas reformas pontuais também vão resolver? Eu já estou criticando a própria reforma política. Será que ela vai resolver? Né? Ninguém sabe. Podemos ter aí um caminho, uma força, um incentivo para o Caixa 2. Você acha que o voto obrigatório, a mudança do voto obrigatório, influenciaria em alguma coisa? Assim, existem várias propostas de reforma política, né? Dentro dessa reforma política se fala hoje em proibir o financiamento privado das campanhas, especialmente o financiamento realizado por pessoas jurídicas. Nós temos o voto, no que diz respeito à eleição proporcional, nós teríamos o voto distrital, né? Um determinado um candidato seria eleito num determinado distrito. Por exemplo, você teria um deputado federal de Petrolina, do distrito de Petrolina, se nós criássemos um distrito aqui em Petrolina. Ou seja, não seria um deputado federal de todo o estado de Pernambuco, seria um deputado federal só de Petrolina, que em tese se aproximaria mais da população e da região petrolinense. Então nós temos também a questão do voto distrital como uma alternativa nas eleições proporcionais, as eleições geralmente para o parlamento. Nós temos, alguns defendem o fim do voto obrigatório, é um outro tema da reforma política. A reforma política, como eu disse, é um tema abrangente, é um tema amplo que comporta vários subtemas, né? E aí você me pergunta, você acha que a reforma, no sentido de o voto se tornar facultativo, seria algo interessante? Eu particularmente acho que sim, eu particularmente sou a favor do voto facultativo, né? As pessoas não podem ser obrigadas a votar, né? A comparecer à urna eletrônica. Se o voto é livre, né? Como estabelece o ordenamento jurídico, mais livre ainda tem que ser o direito de votar. Então, você não pode ser obrigado a comparecer às urnas. É um pensamento pessoal, mas há uma divergência muito grande, vocês vão aprender isso logo no direito constitucional, com relação ao tema, né? Doutrinadores defendem, por exemplo, que a história do Brasil, onde poucos sempre foram às urnas, né?
tínhamos o voto censitário, que só votava quem tinha posse, enfim. E gradativamente a gente foi conseguindo os votos das mulheres em 32, né, dos analfabetos com a Constituição de 88, uma série de conquistas, né? Então, esse comparecimento forçado seria uma forma de você engrandecer a democracia brasileira, porque se a gente tornasse esse voto facultativo, segundo alguns, né, teríamos grandes abstenções e voltaríamos a ter uma participação mínima da população brasileira, com o que eu não concordo. Eu acho que nós estamos muito mais maduros do que há 100 anos, né? Então, acho que as pessoas têm consciência hoje da importância do voto. De modo que eu acho que também pode ser um ponto a se discutir na reforma política.